Durante a minha formatura, a minha melhor amiga exibiu no meio de todos um compilado de vídeos meus sem roupa, que ela havia gravado sem a minha permissão. E pior, publicou na internet para que todos pudessem ver para sempre. Elas me despiram na frente de todo mundo. Não só a minha roupa. Despiram o que eu acreditava ser meu corpo, minha intimidade, minha confiança. Naquele vídeo, que percorreu os celulares como um vírus, eu era um objeto dividido em frames, rindo sem saber que a câmera me tornaria em espetáculo. Foi assim, numa noite que prometera ser de celebração, que aprendi a diferença entre estar viva e ser vista. A formatura deveria ser o ponto de chegada, virou o início de uma espécie de exposição pública. Lembro do cheiro das flores, do terno do meu pai dobrado no banco de trás, do vestido que escolhi porque me fazia sentir inteira. Lembro também do sorriso que a Carla fez quando me abraçou. Um sorriso que depois eu entenderia como máscara. Quando os vídeos apareceram, foi como se alguém tivesse ligado uma luz crua no meu quarto e deixado a porta aberta. Todo mundo olhou e ninguém fechou. As pessoas que olharam e não me defenderam eram as mesmas que me passaram sombra por anos. As que riram foram as que eu considerava amigas. As que viraram o rosto com vergonha eram as que sabiam o que virara, e ainda assim, preferiram o silêncio. A família tentou me consolar, mas a consolação tinha um gosto de culpa. Eu percebi, com a precisão de uma lente que foca no que importa, que a humilhação não era só sobre o meu corpo. Era sobre o poder que eles tinham de me reduzir sem pagar o preço. No começo eu pensei em desaparecer. Fechei-me no meu apartamento por dias, a respiração curta, as mensagens pipocando com perguntas que não queriam respostas. As notificações eram como pequenas lâminas. Cada compartilhamento, cada comentário era um corte. Depois da primeira semana, o choque deu lugar a uma coisa quieta e perigosa. Uma paciência calculada. Não desejo que pensem que foi impulso. Não foi. Vingança pra mim não foi uma explosão, foi uma arquitetura. A primeira noite que eu saí de casa depois daquela semana, caminhei devagar, observando rostos que olhavam sem ver. Havia olhos que antes sorriam e agora evitavam. Era como se eu tivesse passado por um ritual e saído com um novo minério dentro do peito. Algo duro e pesado que não se partia facilmente. Eu precisava transformar a dor em ação. E não em espetáculo de autoajuda. Precisava de justiça, ou algo próximo dela, porque o sistema que me permitira ser despida não sabia mais o que fazer com minha raiva. Passei os meses seguintes coletando retalhos. Conversas, lembranças, pequenos pedacinhos de verdade que juntos formavam uma construção com profundidade e possibilidades. Não contei a ninguém. Não queria piedade nem conselhos morais. A cada pedaço que eu juntava, a imagem das traidoras se rearranjava. Não eram só meninas que cometeram uma crueldade. Eram peças de um mecanismo que permitia a crueldade. O que me feriu não foi apenas o vídeo. Foi a conivência, a complacência, a covardia daqueles que fecharam os olhos. Algumas noites escrevia cartas que nunca enviei. Outras, assistia os rostos delas em acontecimentos banais. A mais nova, aquela que eu chamo de amiga de fachada, sempre postava fotos de família, com a expressão de quem vive sem espectros. A mais velha, a que parecia um anjo, sorria em jantares, levava flores para ocasiões religiosas. E a Carla, minha ex-melhor amiga, era uma espécie de obra-prima no disfarce. Íntima, presente, convincente. Elas viviam ao meu lado como se nada tivesse acontecido. E essa normalidade me envenenava mais do que o ódio. Avaliei riscos. Sabia que qualquer movimento arriscado podia se voltar contra mim, que as consequências não atingiriam apenas elas. Pensei nas vidas inteiras que estavam em jogo. Famílias, reputações, fé. Mas havia uma equação que para mim era simples. Quem fabrica humilhação também deve conhecer humilhação. A linha entre justiça e jogo sujo era estreita, e eu decidi caminhar nela. Não estou pedindo para você me achar heroína. Não sou. Tenho nomes, memórias, falhas. O que vou contar é a sequência de escolhas que fiz. O desenho cruel que tracei para que a humilhação que me fizeram se refletisse com a mesma nitidez no rosto delas. Havia um objetivo claro, que sentissem perda, que perdessem o chão. Eu queria que entendessem pela própria pele que o que fizeram não é algo que o mundo simplesmente engula e esquece. Ao mesmo tempo, queria que cada movimento fosse estético, quase clínico, uma vingança que não dependesse de impulsos, mas de precisão, porque no fundo, o que eu mais quis foi recuperar a narrativa. Eu não queria mais ser o objeto de risos. Queria ser autora do capítulo final. E por isso comecei a arquitetar. A primeira vítima da minha arquitetura foi a mais nova, a que parecia viver em vitrine de família. Não por acaso.
Eu sabia da fragilidade do clã dela, da necessidade de aprovação pública, do peso do status. Não digo isso para justificar nada. Digo para explicar escolha. Cortar onde dói, disse para mim mesma, não é crueldade gratuita, é eficácia. Não vou descrever métodos. Não dou manual. O que preciso dizer é que havia apostas em jogo, contatos nas sombras, e a compreensão clara de como a justiça social às vezes é precipitada por aparências. Liguei alicerces que já existiam, rumores, falhas, contradições, e os canalizei para criar uma falha estrutural na vida dela. Algo que a arrancasse do centro social e colocasse no lugar onde eu estava depois dos vídeos. Não foi imediato, vingança é um trabalho paciente. Quando a polícia veio buscar aquela que me traíra, foi um espetáculo que eu observava com estranheza, como se assistisse à própria imagem refletida numa vidraça. Vi os olhos do pai, a incredulidade estampada, os livros da sala intocados, a cruz na parede. A igreja, que sempre foi o bastião da família, virou cenário de um desconforto público que ninguém saberia traduzir em sermões. O braço da lei bateu à porta e levou para longe a menina de vitrine. O mundo a fez menor, e eu senti momentaneamente que algo dentro de mim relaxou. Mas a satisfação não foi o que imaginei. Havia uma estranheza moral. Ver uma vida despedaçada pela mesma engrenagem da justiça que eu mesma movimentei me deu um frio. Não arrependimento, não naquele momento, mas a consciência de que nossas ações reverberam em formas imprevisíveis. As consequências saltaram além da culpada. Parentes choraram. Uma criança pequena perguntou por que a mãe estava triste. O pastor da cidade tentava achar palavras para explicar o inexplicável. Tudo isso me atingiu como uma onda que eu não havia previsto. Ao mesmo tempo, vi a cidade cochichar. A novidade não dava folga. Eu observava de longe o olhar de alguns colegas, das famílias. No fundo, a sensação era de que eu havia reinstaurado um equilíbrio que me dava fôlego. O preço, notei, era alto. A vingança não é um jogo sem vítimas colaterais. Depois veio a amiga de aparência angelical, a que mantinha encontros escondidos com jogadores, que cheirava a perfume caro e escondia na bolsa conversas que a comprometeriam. A hipocrisia dela era uma arte bem ensaiada. A mesma que dava donativos na escola, abraçava crianças em campanhas, organizava eventos beneficentes. Eu amei essa contradição por algum tempo. Era curioso como bondade e mentira podiam coabitar tão bem no mesmo corpo. Para essa eu preparei algo que desmontasse a máscara. Registros, fotos, um vídeo capturado no momento em que o anjo vestia outra pele. Não contei como consegui. Isso seria fornecer ferramentas. Mas quis que a exposição fosse um choque. A moral pública contra a moral privada. O sagrado contra o profano. Enviei o material a quem importava. Família, escola, redes de relacionamento íntimo. Não havia nome de traidora. Apenas a imagem dela, sorrindo. E a prova de que o que ela era em público e em privado não se encontravam. A reação foi a esperada e, ao mesmo tempo, rude. Proibições domésticas, o celular confiscado, uma mãe que chorava em silêncio como se cada soluço fosse uma tentativa de apagar um incêndio com a mão. Vi a vida dela contrair-se. Seus passos tornaram-se contidos. Aquela que sempre sorriu para fotos públicas agora não podia mostrar o rosto. Havia decoro, havia vergonha e havia a sensação que eu trouxe junto de que o trono dela havia sido arrancado. Ficou claro, por então, que minhas ações não eram apenas vingança, eram uma reescrita das regras que aquela turba de covardes aceitava. Eu os forçava a olhar para o espelho que eu mesma segurava. Isso me deu poder e me consumiu. Poder porque me devolveu um protagonismo. Consumo porque me deixou cada vez mais distante daquilo que outrora chamaria amor ou reconciliação. Não me considero um monstro. Não me considero santa. Sou alguém que teve um limite ultrapassado e decidiu responder com violência proporcional à crueldade que sofreu. Mas nas noites que se seguiram a esses golpes, quando a cidade ainda murmurava, eu percebi que havia algo em mim que mudara de forma irreversível. A sede de reparar virou sede de ver o outro tombar. E isso, eu sabia, era perigoso. O jogo final, a peça que faltava no desenho, era a Carla. A Carla que eu confiara como confio num espelho. A Carla com quem compartilhei segredos e sorrisos em noites longas. A que me entregara a faca nas costas com a destreza de quem sabe onde acertar para doer mais. Eu sempre soube que enfrentar a Carla seria a maior prova. Não apenas porque fisicamente ela estava ligada a mim por história e intimidade, mas porque ela sabia como ferir por dentro mais do que por fora. Planejei a humilhação final com um detalhe teatral. Queria que o público assistisse, que os olhos dela encontrassem o meu e que a vergonha fosse lenta.
Mas também queria que fosse definitivo. Não queria que ela perguntasse depois se havia sido um pesadelo. Queria evidência, um rito público onde os olhos da cidade fossem juízes implacáveis. E foi num último jogo de futebol, festa de fim de ano, gritos, famílias, o barulho das torcidas, que montei o que seria o fechamento. Roubar o celular do namorado foi uma cena que poderia parecer banal numa comédia, mas para mim, era apenas uma peça do mecanismo. Escrevi a mensagem que sabia que a atraía, a isca que faria a Carla se mover. Chamei-a para um encontro no lugar onde a cidade aplaudia seu time, num momento de exposição máxima. A ideia era simples na superfície. Criar uma escuta pública onde a verdade particular dela se tornaria ruído nas caixas de som. Quando ela apareceu, e eu vi o rosto dela pela primeira vez depois de tanto tempo, houve algo na sua expressão que me perturbou. Não era somente o pânico, era o reconhecimento. Ela percebeu nos segundos iniciais que o jogo havia mudado de mãos. Derramei o balde de tinta vermelha. A tinta, simbólica, teatral, escorreu como um rio que ruborizou o tecido, a pele, o lugar onde antes existia uma fachada bem cuidada. As caixas de som berraram com áudios íntimos que eu reproduzi naquela praça lotada. A cidade ouviu o íntimo dela e o transformou em escárnio. O que se seguiu talvez seja o que eu mais gosto de evitar pensar. O corpo dela estancou, a respiração dela estreitou, o rosto fez as contorções da surpresa transformada em pânico. Pessoas gritaram, algumas de ódio, outras de choque. Alguns correram para filmar. A modernidade transforma qualquer escândalo em prova irrefutável no mesmo instante em que permite que a vergonha circule. Eu observava com a estranheza de quem se vê refletida num lago tempestuoso e sentia uma mistura impura de triunfo e vazio. Quando a tinta seca, o que resta é a marca. As cores não se vão imediatamente. Nem a memória, nem as cicatrizes. A Carla ficou paralisada, sim. Sentiu pânico. Senti isso com a clareza do ar que entra e sai. E eu, ao vê-la ali, percebi algo. Vingança não cura. Ela ensina. Ensina que resgatar o próprio corpo da humilhação pode significar despossuí-lo da mesma forma. Que a linha entre agressor e vítima é, muitas vezes, uma fronteira que se cruza com facilidade. Houve quem me chamou de justiceira. Houve quem me chamou de covarde. Recebi mensagens anônimas. E também senti o abraço frio daqueles que achavam que eu havia ido longe demais. Alguns amigos antigos sumiram. Outros, que estavam do meu lado na primeira noite de humilhação, agora me olhavam como se eu tivesse me tornado o que antes condenávamos. Não nego que havia uma satisfação primária, a percepção de que a humilhação podia ser devolvida, mas havia também o eco do que havia perdido. Relações irremediavelmente quebradas. Uma parte de mim que aprendeu a gostar do som do próprio poder. No silêncio que se instalou depois da tinta e dos áudios, comecei a entender que a vingança me daria a justiça que eu queria em termos de espetáculo, mas não me devolveria a inocência que me roubaram, nem a confiança, nem o sono tranquilo. Havia, entretanto, um outro fato incontornável. Eu não me arrependi de cada movimento, pois de outra forma seria como aceitar que o ataque podia ficar impune sem resistência. O mundo, afinal, costuma esquecer a vítima que aceita a dor sem resposta. Os anos que se seguiram foram de estranheza. As 3 vidas que eu tocara desmoronaram em ritmos distintos. Algumas colidiram com a vergonha pública e reergueram-se em reclusão. Outras tentaram se justificar. Outras ainda desapareceram do mapa social. Eu observei as ruínas com a atenção de quem acompanha uma obra demolida após um incêndio. Admirei a força e senti preciosamente a ausência do que eu mesma havia sido. Ao mesmo tempo, a cidade mudou sua relação comigo. Para alguns, eu era a vingadora que dera exemplo. Para outros, a mulher que cruzara limites e se tornara aquilo que jurava destruir. A justiça, por sua vez, olhou para os eventos com olhos calculistas. Investigações foram abertas, relatos surgiram, e a linha que separava vingança pessoal de crime oficial começou a pedir contas. Havia, claro, riscos legais que eu tentava contornar sem ignorar. Não vou fingir ingenuidade. Sabia que poderia ter respondido por coisas piores. Mas o que mais me impressionou foi a reação da minha própria alma. Viver com o ato consumado foi mais complexo do que qualquer delírio de glória por vingança. Às vezes, à noite, eu sentia vontade de voltar ao tempo e encontrar a menina que escolheu o vestido para a formatura. Queria tocar o ombro dela e dizer que tudo aquilo valeria? Não tenho certeza. O que sei é que naquela menina havia confiança, ingenuidade e uma fé quase infantil de que o mundo era, no fundo, justo. Ao transformar-me, eu também perdi algumas dessas coisas. Tive momentos de fuga. Viajei para lugares onde ninguém me conhecia,
Sentei em cafés onde o barulho das xícaras cobrava a minha presença como se eu fosse alguém comum. E, em silêncio, olhava para cenas cotidianas. Pais brincando com filhos, casais discutindo razões banais. E pensava na fragilidade das nossas histórias. A vida continua, aprendi. E a cidade também. O que a vingança produziu foi menos uma restauração e mais uma cicatriz que todos podiam ver. No fim, o que me restou foi uma sensação ambígua, vitória e perda entrelaçadas. Ganhei um tipo de poder que me devolveu a narrativa do que me aconteceu. Perdi a inocência e a possibilidade de reconciliação fácil. Descobri que a justiça, quando tomada nas mãos, não ilumina. Ela sombreia. E que o preço daquilo que chamamos de reparação costuma incluir partes nossas que não sabíamos ter. Se me perguntarem hoje se faria tudo de novo, a resposta não é simples. Há dias em que digo que sim, que tiraria cada pedaço do meu próprio sangue para não ser a invisível de um vídeo. Em outros, direi que não, que a vida que me restou é mais pesada e que o peso da vingança se lega à carne de quem o pratica. Há também um reconhecimento. Eu aprendi que a violência devolutiva não cura, ensina limites e consequências. O que não digo e não posso é que me arrependo em todos os termos. Eu apenas sei que me tornei outra. E que essa outra vive com o nome e a lembrança do que sofreu e do que fez. E que isso é, por si só, um destino. Sento-me por vezes num banco de praça e observo os jovens que comemoram suas conquistas com a crença ingênua de que o mundo é bom. A vontade de avisá-los existe, mas sei que palavras não alteram os olhos que escolhem olhar. Fecho esta narrativa com a mesma frieza com a qual abri. Ninguém me devolveu minha privacidade, e ninguém pagou integralmente pelo que fizeram. Eu dei uma resposta, dolorosa, definitiva, e aprendi que a resposta pode viver muito depois de nós, que suas consequências ecoam, ferem outros corpos e nos ferem de volta. No entanto, quando levanto a cabeça e vejo o céu, reconheço que algo dentro de mim se acalmou. Não por redenção, mas por fim da espera. Eu assegurei que não seria mais apenas matéria de vídeo. Escrevi com tinta e ação que existo como sujeito. E isso, ainda que pesado, é algo que ninguém mais pode me tirar. Obrigado por assistir até o final. Não se esqueça de deixar o seu like, comentar e, claro, se inscrever no canal.